Tudo bom, meus amores? Aqui é a tia Alessandra, iniciando mais uma videoaula. Então, vamos para a nossa videoaula de hoje, queridos. Meus amores, nossa aula de hoje será na disciplina de ciências. Então, bastante atenção a esse novo conteúdo. Vai ser um assunto que vocês vão ter em mente, aí é um assunto bem atual também. Nós vamos falar sobre os animais ameaçados de extinção. Esse assunto, ele encontra-se no seu livro, da página 130 até a página 132. Então, gente, é um assunto bem atual, que, infelizmente, sempre está tendo aí, sendo manifestada aí pela mídia, né? Muitas pessoas estão expondo essas ameaças de extinção, mas infelizmente, gente, a realidade é que muitas vezes só se pronuncia, mas na realidade não se faz nada para melhorar esse assunto, né? Essa ameaça tão iminente aí em relação aos animais. Então, vamos lá. Cerca de 5.200 espécies de animais estão em risco de extinção, segundo os dados da União Internacional para a Conservação da Natureza. Olha, gente, a quantidade de espécies de animais que correm o risco de não mais existirem. 5.200 espécies. Um ser vivo, ele é considerado ameaçado de extinção quando ele corre o risco de desaparecer. Então, quando aquele animal, quando uma planta, ele sofre essa ameaça de extinção, está querendo se dizer que aquele animal, aquele ser vivo, ele pode desaparecer. Aí a gente só fica conhecendo eles através de imagens, de fotos, né? Assim, infelizmente, muitos seres vivos, como plantas e animais, estão nessa situação por causa da ação desenfreada do homem. Isso que está acontecendo em relação aos animais, a essas ameaças de extinção, são causas da ação do homem. Muitas vezes no desmatamento, nas queimadas e em outras coisas, ações diretas que os homens realizam que acabam por extinguir essas espécies. Caso não nos conscientizemos desse fato, algumas espécies estarão em risco de desaparecer ainda esse ano. Gente, ano após ano, a quantidade de animais que são extintos, infelizmente, está crescendo cada vez mais. Todos os anos ocorre, né, a chegada de mais um dado em que esse ou aquele animal, essa ou aquela espécie de planta, elas estão já no rol dos que podem desaparecer do nosso planeta. Do total das espécies em ameaça de extinção, 25% são anfíbios e mamíferos, 11% são aves, 20% répteis e 34% são peixes. Olha só a quantidade, né, de peixes que estão em ameaça de extinção,
Essa relação aí, gente, é em relação aos vertebrados, tá? Então, os peixes ali, infelizmente, estão liderando, né, essas espécies que estão ameaçadas de extinção. E muitas são as causas, né? Nós vemos aí a poluição das águas, as águas sendo cada vez mais poluídas, e então os peixes também vão sofrendo com isso, a pesca desenfreada, né? Muitas pessoas caçam esses animais. E também os outros, né, gente? Que a gente pode ver ali a quantidade de animais que estão nesse processo. Existem algumas categorias para classificar a ameaça de extinção. Através de um código com letras, podemos descobrir qual é a situação das espécies do nosso planeta. Então, há muito se vem, né, com essa preocupação. Então, os pesquisadores, algumas pessoas começaram a catalogar essas espécies e começaram a colocar um código com letra para descobrir a situação das espécies do nosso planeta. Como está essa espécie? Será que essa espécie está em qual nível de extinção? Porque há diversos níveis, né, como vamos estudar logo mais. Então, essas pessoas, esses pesquisadores, essas ONGs, né, elas sempre estão ali atentas, né, ao cuidar da sua luta em favor dos animais. E eles começaram a catalogar e a verificar aqui essas situações dessas espécies. Vamos observar. Então, nós temos espécies em perigo de extinção, criticamente em perigo, vulnerável à extinção. Temos o extinto e também temos o extinto da vida saudável, da vida selvagem. Então, olha só, observem aqui, nós temos esses animais classificados da seguinte maneira: aqueles que estão em perigo de extinção, estão criticamente em perigos, vulnerável à extinção, aqueles que já foram até extintos e aqueles que estão extintos da vida selvagem. Olha só, vamos começar aqui falando sobre aqueles que estão extintos da vida selvagem. São aqueles animais que não existem mais na vida selvagem. Apenas alguns são encontrados vivendo em cativeiro. Um exemplo, a ararinha azul e o mico-leão preto. Infelizmente, o que é que ocorre? Esses animais, a quantidade é tão pouca desses animais que você não encontra mais eles no habitat, né, deles, que são as florestas, né? Que são ali no ar livre da natureza. Infelizmente, eles só são possíveis de ser encontrados em cativeiros, que são aqueles cativeiros, e detalhe, viu, gente, não podem, principalmente esses animais que estão em perigo de extinção, eles não podem ser criados em cativeiro. Aliás, cativeiro doméstico, tá? Eles não podem ser criados em casa. Eles têm que ser criados em cativeiros, mas aqueles que são mantidos pelo governo para que possa manter essas espécies vivas. Então, animais aí que são encontrados em cativeiros domésticos, principalmente aqueles em perigo de extinção, se a pessoa identificar, né, se o IBAMA identificar, as pessoas são até presas.
Então, esses são alguns exemplos de animais que não vivem mais na sua vida selvagem. Agora aqui, esse animal, ele é considerado extinto. Quando ele é considerado extinto, quer dizer que não há mais nenhum representante vivo dessa espécie. Um exemplo aqui é o pássaro dodô, que foi considerado extinto no final do século XVII. Olha só, gente, aqui o pássaro dodô, ele foi extinto no final do século XVII. Nós só podemos observá-lo aí através de imagens, de reportagens, né? Então, a partir do século XVII, ele já foi considerado extinto, ele não existe mais. E um animal, ele é considerado em perigo de extinção quando a sua população sofre uma redução de aproximadamente 50% nos últimos 10 anos, ou quando só existem mais ou menos 2.500 animais adultos desta espécie. Nós temos como exemplo a tartaruga verde e a ararajuba. Olha só, gente, que pássaro lindo, né? Aí é uma representação bem forte, bem marcante aqui com as cores do nosso Brasil. E esse animal também, esse pássaro aí ao lado, ele é considerado em perigo de extinção, porque há somente mais ou menos 2.500 espécies desses animais. Os animais considerados criticamente ameaçados de extinção são aqueles quando o tamanho de sua população sofre redução de aproximadamente 90% nos últimos 10 anos, ou quando existem menos de 50 animais adultos. Temos como exemplo o lobo vermelho e também o peixe-serra. Olha como é interessante esse peixe-serra, né, gente? Bem interessante o formato, né, dele ali, suas características são bem marcantes. E o lobo vermelho também é muito lindo, né? A pele dele, o formato ali da pele dele, as cores vibrantes aí. Então, infelizmente, esses são alguns animais que são considerados criticamente ameaçados de extinção. Para um animal ser considerado vulnerável de extinção, sua população deve ter sofrido uma redução de pelo menos 50% nos últimos 10 anos, ou devam existir apenas 10.000 animais adultos de sua espécie. Aqui nós temos o exemplo da tartaruga de couro. Olha só, gente, o tamanho dessa tartaruga, né? Então, como vocês veem aí, quando ela chega à praia, né? O tamanho dela, o formato dela chama muita atenção. Mas, infelizmente, é um dos animais que é considerado vulnerável de extinção. O Brasil, ele é conhecido em todo o mundo pela diversidade da fauna. Então, a fauna brasileira, ela é muito diversificada, possui muitos animais, né? Tanto nas espécies répteis, anfíbios, mamíferos, aves, e aqui a população mundial, ele conhece o Brasil por essa sua diversidade. E, infelizmente, o que acontece?
devido essas pessoas saberem, né, a existência desses animais, alguns animais raríssimos são encontrados, animais são raros que são encontrados no Brasil, aqueles caçadores que agem de forma ilegal e acabam, né, pegando esses animais que são extintos para que possam ser vendidos aí a esses colecionadores. Isso você pode observar bem quem assistiu aquele filme O Rio, né? Tem o Rio 1, o Rio 2, aquele do pássaro, né? Da ararinha ali azul, da arara azul. Então, aquele filme também retrata a situação desse comércio ilegal, né? Em um desses filmes, retrata a situação desse comércio ilegal existente no nosso Brasil, infelizmente, em que aqueles, né, caçadores, né, aquelas pessoas que são pagas para pegar justamente esses animais que já são ali sendo vulneráveis de extinção para vendê-los a colecionadores. Infelizmente aqui, gente, a caça, as queimadas, a poluição e o desmatamento estão contribuindo para a diminuição desses animais que vivem em matas, florestas, rios, lagos e mares brasileiros. Olha, a caça, juntando ali com a queimada, que é onde os animais eles poderão sobreviver se há essa queimada, o local onde eles moram, o habitat dele, for destruído. Acabam indo para as cidades, e nas cidades as pessoas, como não têm esse contato, né, e às vezes também até o medo, acabam matando esses animais. Então, muito tem contribuído essas causas, como a poluição e o desmatamento também, para que esses animais sofram essa redução de números constantes. Muitos projetos do governo e de outras instituições estão colaborando para a proteção desses animais. Muitas pessoas, né, muitos órgãos governamentais e não governamentais, eles estão começando a entender, né, e também elaborando leis. Os governantes, alguns governantes estão atrás dos direitos dos animais, elaborando leis para que possam, esses animais, eles possam ter os devidos cuidados e proteção. Agora, queridos, vamos à nossa atividade no livro, da página 137 até a página 130, aliás, da página 133 até a página 137. Vamos lá, todo mundo? Vamos lá, queridos. Diz assim na primeira questão: quando um ser vivo pode estar ameaçado de extinção? De acordo com o que nós falamos, você será capaz de responder aí a primeira questão. Já na segunda questão, ele quer que você pesquise o significado da sigla abaixo e escreva a sua função. Então, você vai responder essas duas perguntas. Olha só como nós temos duas perguntas aí. Primeiro, explicar o significado da sigla IBAMA e depois escrever qual é a função dessa sigla. Aliás, da sigla não, né, gente? Qual é a função deste órgão, tá? Responde aí qual é a sigla, o significado desta sigla e a função deste órgão. Já na terceira, você deverá escrever que sugestões você daria para proteger os animais silvestres. Então, uma resposta pessoal sua. Na quarta, o Brasil é conhecido em todo o mundo pela grande diversidade de nossa fauna. Então, você deverá fazer uma pesquisa e registrar alguma das causas que tem levado muitas espécies brasileiras
ao perigo de extinção, ou até mesmo à própria extinção, que eles já estão extintos. Então, vocês vão realizar essas causas que têm levado a essa extinção. Já na página 134, você vai dar exemplos de animais, escrever o nome de alguns animais que estejam extintos na vida selvagem, que já estejam, no item B, que já estejam extintos, no item C, que estejam em perigo de extinção, no D, que estejam criticamente ameaçados de extinção, e no item E, estejam em situação vulnerável de extinção. Na sexta questão, você irá pensar e responder. Quando o animal é considerado em situação vulnerável de extinção? Aí você vai responder de acordo também com o que nós citamos aqui para vocês. Na sétima, você vai numerar corretamente. Número 1 para os animais em perigo de extinção. Número 2 para os animais considerados criticamente ameaçados de extinção. E número 3 para os animais extintos na vida selvagem. Na oitava, você irá pintar as frases que mostram atitudes que auxiliam na preservação da fauna e riscar as que levam os animais à extinção. Então, olha só, pinta as que mostram atitudes que auxiliam na preservação, risca as que levam os animais à extinção. E na página 136, você vai pesquisar em um jornal ou uma revista, uma notícia que fale da extinção de animais, depois vai colar no espaço abaixo. Tia Alessandra, eu não tenho como recortar ou imprimir da internet, então você escreve aí com a sua própria mãozinha, tá? Escreve aí de acordo com o que você vai pesquisar lá na internet, caso você não possa fazer essa impressão. E depois você vai responder de acordo com essa reportagem, você vai responder quais são os animais comentados na notícia, onde ocorreu o fato e qual é a causa da notícia. Amores, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um grande beijo e até mais.